Capítulo 20. Como o telepsiquismo pode aguçar os poderes de nossa mente. Nosso subconsciente, que é o construtor e reparador de nosso corpo, controlando as chamadas funções involuntárias, controla a respiração, a digestão, a assimilação, a circulação e a eliminação, e todas as outras atividades automáticas. O subconsciente também é um químico maravilhoso, transformando o alimento em que ingerimos em tecido, músculo, osso, sangue e cabelo, e construindo constantemente novas estruturas celulares. Nosso subconsciente é também responsável pela memória. Tudo que o consciente acredita com convicção e aceita como verdadeiro, o subconsciente se encarrega de tornar realidade. Como o subconsciente é suscetível a sugestões, é também a sede dos hábitos. Nas experiências de hipnotismo, o subconsciente aceita todas as sugestões do hipnotizador e raciocina de forma apenas dedutiva. Suas deduções são sempre consequências lógicas das premissas. Assim, só devemos fornecer sugestões construtivas ao nosso subconsciente. A linguagem de nosso subconsciente é simbólica. Assim, por exemplo, os sonhos são muitas vezes dramatizações de desejos reprimidos. O subconsciente é um excelente imitador, procura reproduzir tudo que desperta nosso interesse. Como sede de todas as experiências psíquicas, é intuitiva, independentemente das leis do tempo e do espaço. Nunca se esqueça de que o subconsciente é também o superconsciente, ou presença de Deus, ou inteligência suprema. Em outras palavras, o Eu Sou, o Espírito Vivo Todo-Poderoso, habita em cada um de nós. É no nosso subconsciente que estão a sabedoria infinita, o amor infinito e todas as qualidades e atributos do ser infinito que chamamos de Deus. Nosso consciente, que toma conhecimento do mundo que nos cerca através dos 5 sentidos, raciocina por indução, dedução, análise e analogia. Escolhemos, planejamos e decidimos com o consciente, a sede da vontade. Nossa vontade é feita de desejo, decisão e determinação. Concentramos nossa atenção consciente em um certo assunto e, em consequência, imprimimos alguma coisa no subconsciente. Como temos a capacidade de imaginar e criar imagens mentais no consciente, podemos influenciar positivamente o subconsciente, procurando visualizar claramente o que desejamos ser, ter e fazer. Nosso consciente pode ser o segredo para uma vida melhor e mais próspera por meio de seu poder de controlar nossos pensamentos e nossa imaginação. Devemos saturar o subconsciente com a ideia de abundância e sucesso. Título: As emergências estimulam os poderes mentais. Nosso consciente se torna altamente receptivo às sugestões do subconsciente durante as emergências e, em certos casos, a sabedoria e a inteligência do subconsciente assumem completo controle. Nos fenômenos psíquicos, o consciente desempenha o papel de receptor. Podemos iluminar e inspirar o nosso consciente recorrendo à sabedoria e inteligência do subconsciente, que tudo sabe e tudo vê. Título: Telepsiquismo e o estado de transe. Visitei por várias vezes a saudosa Geraldine Cummings em suas casas em Londres, Inglaterra, e Cork, Irlanda. Ela é uma autora de Unseen Adventures, The Scripts of Cleophas e muitos outros livros. Geraldine foi examinada por alguns dos maiores cientistas da Inglaterra e todos foram unânimes em reconhecer seus notáveis poderes psíquicos. Tive ocasião de assistir às várias demonstrações de Cummings. Nessas sessões, ela ficava muito quieta e mergulhada em um estado de transe. Seu consciente ficava parcialmente adormecido e, de repente, afirmava que o espírito que recebia
chamado Astor havia assumido o controle. Então começava a escrever páginas e mais páginas de informações assombrosas. Um dia, ela afirmou que minha irmã, Mary Agnes, já falecida, estava querendo se comunicar comigo. Ao ler as páginas, descobri que muitos parágrafos estavam escritos em gaélico, alguns em francês e outros em latim, línguas que Geraldine não sabia falar. Além disso, no texto, minha irmã apresentava 6 provas de que era ela mesma que estava escrevendo, todas espantosamente precisas. Depois de recordar nossa infância com muitos pormenores, ela fez várias profecias, todas confirmadas mais tarde. Em minha opinião, Geraldine não passava de uma taquígrafa, escrevendo sobre assuntos que desconhecia totalmente. Quando acabava de escrever, não tinha a mínima ideia do que havia escrito. Nesse caso específico, as provas parecem ser esmagadoras, e acredito que se tratava realmente de minha irmã, comunicando-se comigo de outra dimensão. Título: Poderes psíquicos normais. Existem muitos médiums que são capazes de ler os pensamentos de outras pessoas enquanto se encontram em estado normal. Isto é, perfeitamente conscientes. Todos nós possuímos essa capacidade, mas algumas pessoas a desenvolvem em maior grau. Título: Poderes psíquicos anormais. Geraldine Cummings me convidou para uma sessão espírita dirigida por uma amiga no sul da Irlanda. Essa médium entrou em transe e afirmou que estava sendo controlada por um sacerdote egípcio. Nesse caso, ela demonstrou poderes incríveis. Por exemplo, eu e mais 5 pessoas nos sentamos em uma mesa, e a médium levantou a mesa com facilidade usando apenas o poder da mente. Um professor que estava presente ficou convencido de que a mãe lhe havia falado. Reconheceu distintamente a voz e os maneirismos da mãe. Ela se dirigiu a ele por seu apelido e lhe falou em grego, sua língua nativa, uma língua que a médium em transe não conhecia. Apareceram muitas formas materializadas, algumas das quais disseram algumas palavras. Todas estavam vestidas e pareciam comuns. Uma mulher presente conversou com uma jovem materializada que dizia ser sua filha. Essas materializações duravam 5 ou 6 minutos e depois desapareciam. A sessão foi realizada à tarde, em plena luz do dia. Essas formas eram provavelmente projeções ectoplásmicas da médium. Título: Uma psicometrista. Recentemente, o Dr. David Howe me apresentou a uma psicometrista que tinha a estranha capacidade de observar o lado subjetivo das coisas. Encostando a mão em um anel pertencente a uma pessoa ou em uma carta que a pessoa havia escrito, ela era capaz de fornecer uma descrição completa da pessoa, suas características, tendências, tipo de trabalho, idade, educação e também seu futuro. Quando essa mulher toca um objeto pertencente a uma certa pessoa, ela sente uma certa vibração e entra na atmosfera mental da pessoa. Minha explicação é a seguinte: como a mente subjetiva penetra em todas as coisas, o anel de uma pessoa fica impregnado de sua atmosfera mental, permitindo que um médium participe de todos os pensamentos, crenças e experiências dessa pessoa. Título: O telepsiquismo e as vozes interiores. No ano passado, quando pronunciei uma série de conferências a bordo de um navio, um dos oficiais da tripulação com quem eu havia jantado me contou que, de tempos em tempos, ao ocorrer alguma coisa errada com o navio, ouvia uma voz interior que lhe dizia exatamente onde estava o problema e quais as providências a tomar. Ele sabia que era dotado de um poder notável que os outros membros da tripulação não possuíam e que, em muitas ocasiões,
havia ajudado a prevenir verdadeiros desastres. Uma vez, um navio estava ao largo da costa da Itália e uma voz interior lhe disse que um membro da tripulação, entre parênteses, a voz lhe revelou o nome, estava se aproximando para matá-lo. Nessa ocasião, o oficial se encontrava em seu camarote, trancou a porta e chamou o capitão pelo telefone, mandando prender o tripulante. Quando ele foi detido, constatou-se que havia sofrido um acesso de loucura. Mais tarde, foi recolhido a um asilo. A voz interior estava plenamente correta, pois no momento da prisão segurava uma pistola. Foi inquirido e confessou que estava disposto a matar o oficial. A voz interior do oficial era real, pois sempre havia pedido ao subconsciente para que o protegesse e orientasse. Título: Conversas com vozes em sessões espíritas. Em muitas sessões espíritas a que assisti em Londres, Joanesburgo, Cidade do Cabo e Nova York, quando o médium entrava em estado de transe, aparentemente vozes de espíritos desencarnados enchiam o ar. Tive longas conversas com algumas dessas vozes e recebi respostas extraordinariamente inteligentes. Já ouvi muitas pessoas que assistiram a essas sessões, médicos, cientistas, professores universitários, afirmarem sinceramente acreditar que estiveram conversando com antigos colegas ou parentes já falecidos, e se baseiam no fato de que essas vozes revelavam a mesma cultura, o mesmo tom de voz, as mesmas características, maneirismos, peculiaridades e idiosincrasias que a pessoa que havia conhecido. Pessoalmente, no que se refere à minha experiência com os supostos conhecidos meus, nem sempre pude saber se era a mente subjetiva do médium que falava ou se realmente eu me comunicava com pessoas já falecidas. De qualquer forma, a experiência é fascinante. Uma vez, penso que ouvi a voz de meu pai, que falou em 4 línguas: gaélico, inglês, francês e latim. Sua voz era natural, como se tivesse no aposento. Ele me falou: Joe, saberá que sou eu pelo que vou dizer. Ensinei-lhe esta oração quando você tinha 5 anos de idade. Então, ele recitou o Pai Nosso em gaélico, em francês e em latim. Em seguida, pediu que o apresentasse a todos os presentes. Recordou vários incidentes de minha infância que eu já havia esquecido, os quais foram posteriormente confirmados por minha irmã. Poderíamos supor que o médium estava apenas lendo meu subconsciente, o que lhe possibilitaria imitar meu pai. Nesse caso, entretanto, a explicação não me parece satisfatória. É fácil hipnotizar alguém e convencê-lo de que ele é seu irmão, mas, se ele não conhece seu irmão, será incapaz de imitar-lhe a voz, reproduzir-lhe os gestos, maneirismos e sua personalidade. Título: Ela viu a mãe antes de morrer. Uma jovem professora que costuma frequentar minhas conferências me contou que um dia, no intervalo entre 2 aulas, estava sozinha arrumando a sala quando a mãe apareceu à sua frente e disse adeus, desaparecendo logo em seguida. Esse tipo de aparição é bastante comum. Certamente, a mãe que morava em Nova York estava pensando na filha na hora de morrer e projetou sua personalidade até a Califórnia. Mais tarde, a moça veio a saber que a mãe havia expirado no exato momento em que se deu a aparição. Título: O fantasma deu-lhe o recado e desapareceu. Geraldine Cummins me apresentou a um homem em sua casa de Londres, mencionando o fato de que ele achava que sua casa era mal assombrada, pois, frequentemente, ouvia à noite o ruído de passos nas escadas. Uma vez, a empregada viu a aparição e ficou tão aterrorizada que foi embora no dia seguinte. Expliquei-lhe que o fantasma podia ser a projeção mental de alguma pessoa que havia morado na casa.
e que desejava intensamente revelar a alguém as circunstâncias de sua morte. Nesses casos, a aparição se dissipa para sempre no instante em que a comunicação é completada. Aconselhei-o a ir ao encontro do fantasma e ouvi-lo com toda a atenção, e foi exatamente o que ele fez. Na próxima vez em que ouviu o ruído de passos, saiu do quarto e disse para a aparição: "Diga-me o que tem a dizer." A aparição então lhe revelou, com pormenores, como havia sido morto pelo irmão. Em seguida, desapareceu. Uma projeção mental não é a personalidade da pessoa, é apenas um veículo para transmitir uma mensagem e pode durar centenas de anos até que a comunicação seja completada, isto é, até que alguém escute a mensagem. A Bíblia diz: "Assim será a minha palavra, que sair de minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei." Isaías, capítulo 55, versículo 11. No caso da aparição, a palavra era o pensamento e o intenso desejo de revelar a alguém um crime de morte, e a palavra, entre parênteses, projeção mental, permaneceu rondando a casa até que esse homem se revelou disposto a escutar. Mais tarde, ele veio a saber que um homem havia sido assassinado naquela casa e que nunca haviam descoberto o culpado. Título: Ela dizia: "Estão praticando magia negra contra mim." A magia negra, a feitiçaria e o culto ao demônio são praticados desde tempos imemoriais. Na verdade, a feitiçaria está baseada em uma premissa extremamente tola, a de que podemos desejar o mal a outras pessoas sem causar mal a nós mesmos. Tudo o que desejamos para outras pessoas, estamos, na verdade, desejando para nós. A jovem secretária, que usou a expressão magia negra, me disse que uma das colegas de trabalho lhe revelara confidencialmente que várias moças estavam rezando para que ela morresse. A jovem estava muito assustada. Expliquei-lhe que uma prece desse tipo não tem valor algum e que tudo o que tinha a fazer era afirmar com convicção: "Estou viva com a vida de Deus. Deus é vida, é a minha vida. O amor de Deus enche minha alma. Seu amor me envolve e me protege. E tenho uma vida maravilhosa. O círculo mágico do amor divino me defende contra todos os perigos." Expliquei-lhe que, se decorasse essa oração e afirmasse com frequências essas verdades, em pouco tempo não sentiria mais medo algum. Sempre que se sentisse apreensiva ou receosa, bastaria combater esses pensamentos com a frase: "Deus me ama e vela por mim." Mostrei-lhe que o Espírito, entre parênteses, Deus, é uno e indivisível, e que uma parte dele não pode combater outra parte também dele. Em outras palavras, o Espírito não pode lutar contra si mesmo. Essa verdade é final, absoluta e eterna. Essa simples verdade universal acaba com todo o mistério da magia negra, da feitiçaria e do mal olhado. A moça compreendeu e seguiu fielmente minhas instruções. Então, aconteceu algo estranho. As 3 moças que estavam rezando contra ela morreram em um desastre de automóvel a caminho do trabalho. O mal que haviam tentado projetar contra a jovem se voltara contra elas, já que não tinha para onde ir. O mal sempre se volta contra quem o pratica. Existem pessoas em muitas partes do mundo que tentam usar seus poderes mentais para fazer mal a outras pessoas, mas qualquer um que conheça as leis da mente não se deixará impressionar por suas práticas. Na realidade, as pessoas que praticam o voodoo, o mal olhado e a magia negra não possuem nenhum poder especial. Estão usando a sugestão que é um poder, mas não o poder. O poder provém de Deus e é usado para trazer a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Qualquer que seja o nome que lhes seja atribuído, Satã, magia negra, feitiçaria ou mal olhado, tudo
não passa de sugestões negativas. Recuse-se a aceitar as sugestões de seus inimigos. Aceite apenas o poder infinito do Criador. Acredite no Salmo 91 com total convicção e leve uma vida tranquila e cheia de realizações.